Você já ouviu falar sobre o ciclo de manipulação narcisista? Muita gente já ouviu falar e alguns não entenderam ainda como se processa. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda não entendeu bem esse ciclo, fique comigo porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O relacionamento abusivo, ele tem um ciclo de ação em que o narcisista se apodera para manipular a sua vítima da forma como ele quer, conforme ele acha que é interessante e, logicamente, de forma que ele obtenha o maior ou a maior quantidade de nutriente narcisista para ele. Muito bem. Nós sabemos que existe essa fase que é quando o narcisista, e nós já falamos aqui anteriormente em outros vídeos, mas é bom lembrar porque tem muita gente que entra em contato conosco procurando saber mais sobre esse assunto. E precisamos esclarecer. O narcisista, ele é uma pessoa que não é doente, ele tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, ele foi uma pessoa muito sofrida na infância, incompreendida na adolescência, e se isolou de uma forma tal que, para se proteger, ele criou uma capa, uma máscara. Essa máscara de superioridade, de arrogância, daquela pessoa que sabe tudo, da pessoa mais inteligente do mundo, e muitas vezes eles são realmente inteligentes. Mas o fato é que ele passou a usar essa máscara para se apresentar à sociedade. E nisso, para que ele possa se colocar na vida, ele precisa de suprimentos narcisistas que possa garantir que essa máscara continue firme e que a sua imagem criada agora seja de excelência. Então, o que ele faz? Ele escolhe uma vítima. Geralmente, para se relacionar, ele escolhe uma vítima. Geralmente, essa vítima é empática, é caridosa, é uma pessoa muito dada a ajudar as outras pessoas e muito frágil emocionalmente. Então ele chega junto e começa a conversar e faz uma verdadeira entrevista com essa pessoa. Deixa que a pessoa fale. E a pessoa fala, conta a sua história, os seus desejos, os seus sonhos, e ele vai absorvendo tudo aquilo, guardando, armazenando, organizando para criar a sua, vamos dizer assim, o seu avatar de personalidade. Quando chega o momento em que a pessoa já contou tudo da sua vida e ela se manifesta no sentido de saber mais sobre o narcisista, ele vai espelhar tudo aquilo que ela falou dos seus desejos para a personagem dele. Então ele vai dizer que é uma pessoa assim, que o seu sonho é assim, igual dela. Que ele precisa assim, que ele foi muito rejeitado nisso, naquilo. E a pessoa se identifica com essa imagem e ele passa a projetar essa imagem na vida diante daquela pessoa. Então, a vítima acha que achou a sua metade da laranja. Achou a pessoa perfeita, o homem ideal, onde ele estava guardado, escondido só para ela. Só que não. Ele está arquitetando tudo aquilo. Então, entra no relacionamento.
Nesse primeiro momento é a fase da idealização, em que o relacionamento abusivo, ele geralmente começa de forma, né, intensa, aparentemente perfeita. Então o abusador costuma demonstrar todo o seu amor, todo o seu interesse, toda a sua atenção para aquela pessoa, e a vítima sente que finalmente encontrou alguém especial, encontrou alguém compreensivo, alguém apaixonado. Essa fase é marcada por um excesso de carinho muito grande, uma promessa intensa de filhos, de família, é aquele amor todo, uma declaração rápida de amor. A pessoa está super apaixonada por você, a necessidade constante de estar contigo, de estar com a pessoa, com a vítima, né? E essa sensação de conexão perfeita mexe com a cabeça da vítima, que ela é empática. Então, em muitos casos, o abusador faz a vítima se sentir a única, a insubstituível. E isso cria um forte vínculo emocional logo no início da relação. Psicologicamente, essa fase é importante porque ela gera apego emocional intenso. E a vítima passa a acreditar que encontrou segurança afetiva, passa a acreditar que encontrou a felicidade emocional, porém, aos poucos, o comportamento começa a mudar. Ela vai conviver com ele e vai descobrir que o príncipe não é tão príncipe assim. E vai notar algumas falhas no relacionamento, algumas faltas. Ele vai deixar de fazer algumas coisas que antes fazia. Ele vai responder de forma mais áspera por algo que antes ele não faria. Então tudo isso vai despertar na vítima uma certa dificuldade de entender essa mudança. Só que quando ele nota que a vítima está descobrindo algo que é importante para que ele proteja, e ela pode expor essa descoberta de algum modo para os de fora, ele entra com a segunda fase, que é a fase da desvalorização. Então, depois do vínculo emocional intenso estabelecido, começam os primeiros sinais de abuso. O parceiro passa a demonstrar ciúme excessivo, ele passa a demonstrar controle sobre a amizade. Quem é essa pessoa? Com quem você está saindo? Com quem você está falando? E vai começar as críticas. Você é assim, você é assado, você é gorda, você é magra, você é feia, você é desarrumada, você é muito mole, você não é homem, você é... Estou falando dos dois aspectos, tanto da mulher quanto do homem. Então, vem as chantagens emocionais nesse período da desvalorização. As chantagens emocionais, a manipulação psicológica, o gaslighting, né? Quando ele já está irritado com essa questão, já está a ponto de explodir, ele entra com o gaslighting para que você se sinta louca, se sinta a pior pessoa do mundo. Isso você tentando entender tudo aquilo, você cansa, você fica cansada, criatura. E você já não aguenta mais essa situação, mas não tem coragem de sair. Por quê? Porque você se acostumou com aquele bom love do início, aquele momento em que ele estava sendo todo amoroso e você quer ele de volta, só que não vai ter mais. Ele já saiu dessa fase, ele não vai voltar. Então, você vai ter que conviver com essa nova fase, e essa nova fase é desgastante, tanto para você, mulher que lida com o homem narcisista, quanto para o homem que lida com a mulher narcisista.
Então, ele vai começar a invalidar os seus sentimentos. E ele vai dizer que você é uma pessoa que não merece, que você não é tanta coisa assim, que ele está lhe fazendo um favor, está com você. Isso quando não faz outras coisas piores que lhe deixam altamente abalada psicologicamente e emocionalmente. Então, no início, essas atitudes parecem pequenas e isoladas, mas vai pegando volume com o tempo. E na medida em que o tempo vai passando, as frases vão ficando mais severas. E quando essa condição não faz você desistir, e você enfrenta, e você quer realmente resolver a questão, ele começa a fase da vitimização. É aquela fase em que ele diz: você não sabe me compreender. Eu faço tanto por você e você não reconhece. Eu faço isso porque eu te amo. Eu tenho medo de te perder. Ninguém vai cuidar de você como eu cuido. Tudo isso para que você volte a ser aquela pessoa mansa, serena, e que ele possa usar e abusar de você como ele queira. Então, isso confunde emocionalmente a vítima. Com o tempo, o abusador começa a enfraquecer a sua autoestima. Pequenas críticas, pequenas análises do seu comportamento, das suas palavras, a vítima passa a sentir que nunca consegue agradar a ele realmente, porque tudo que você fizer está errado. Tudo que você disser não serve para nada, porque você está numa situação em que ele está lhe vendo como uma ameaça à sua vulnerabilidade. Então, com o tempo, essa questão vai começando a mudar para uma condição muito pior. E aí vem a explosão emocional. Depois do período crescente de tensão, acontece uma explosão emocional muito grande. É a fase de incluir os gritos, as humilhações, as agressões verbais. Ele vai dizer coisa com você que você jamais imaginaria que ele tivesse coragem de falar. Mas ele vai falar. Quando você não reage da forma como ele quer, ele vai usar o silêncio punitivo. Inclusive, nós temos um vídeo aqui falando. As ameaças de que vai lhe deixar, que é melhor você se separar. Ele não tem intenção, mas ele fala a si mesmo. Uma manipulação intensa de tudo que você fizer. E em alguns casos, aí é mais difícil, mas pode acontecer a violência física. A vítima geralmente sente medo, sente culpa, anda pisando em ovos no relacionamento. É como se estivesse dizendo: olha, eu não vou falar nada, porque se eu falar ele vai explodir, vai ser um Deus nos acuda. E eu quero é paz. Você quer paz, você quer descansar, você está cansada de tudo isso. Mas tudo isso faz parte desse ciclo abusivo do narcisista. Muitas vezes ele tenta, a vítima tenta entender o motivo pelo qual o narcisista é daquele jeito, ou ele está agindo daquele jeito. Nem adianta, é parte dele. O problema todo é nele, não é em você. Então, nem ele mesmo sabe por que ele está agindo assim, mas ele age para se defender, tá certo? Se defender. Então, essa fase chega no momento em que chega a parte mais, vamos dizer assim, drástica da situação, que é o momento do descarte. Quando ele vê que não tem mais o suprimento narcisista da sua parte, ele parte para uma outra relação, para um outro momento, e lhe descarta. Esse momento é importante que você saiba. Aqui nesse momento do descarte, você tem duas opções. Ou você continua se lamuriando, vivendo
do passado, na esperança de que um dia ele seja aquela pessoa que foi no início do seu relacionamento, que não vai voltar mais, você vai perder seu tempo. E uma outra fase, que é aquela fase de você se reconstruir. Porque nessa altura do campeonato, você já está destruída, sua autoestima está lá embaixo, a sua identidade já desapareceu, você já não tem mais opinião de nada, nem de quem você é, nem do que você pensa, não tem certeza mais de nada. Toda a sua vida agora está em consonância com a vontade dele. Agora você não tem mais nenhuma atitude a tomar por conta própria, porque você não tem mais a identidade. Então você só espera dele agora o que é que ele vai decidir sobre a sua vida. Mas se você colocar um pouco o pé no chão e procurar uma ajuda psicológica, um profissional da saúde mental, como um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, se a coisa for muito forte, então você já tem esse outro lado de se libertar. Esse é o momento. Porque ele vai andar pelos lugares procurando nutrientes, suprimentos narcisistas, e vai encontrar em alguns pontos, mas não em todos. Então ele vai voltar para o antigo relacionamento, que ele tem certeza que ali tem suprimento ainda. Então ele vem com o chamado hoovering, que é o chamar de volta à relação antiga. Então ele vem se mostrando bonzinho, arrependido, vem prometendo coisas maravilhosas. Só que tudo isso é promessa vazia. Ele não tem intenção nenhuma de cumprir essas promessas. Ele só quer que você volte de novo, veja a redundância, volte novamente à antiga relação de dependência emocional dele. Se você ainda não procurou ajuda, você vai aceitar essa pessoa de volta. E se aceitar essa pessoa de volta, o seu estado vai ser pior do que o primeiro, porque ele vai começar com um amor de uma semana e meia, mas depois vai voltar a ser tão desgastante quanto antes e ainda mais, porque ele já vem com ódio. Ele vem com raiva de você, porque você sabe agora quem ele é. E você pode provocar uma crise, um colapso narcisista a qualquer momento na vida dele. Então ele vem com ódio para te destruir. É assim que funciona. Então você se opta pelo outro lado de buscar ajuda, você diz não a essa volta e você se reconstrói. E aí você, com a ajuda de um profissional da área de saúde mental, você vai se reconstruindo. Primeiro na sua autoestima, depois na sua identidade. Como eu faço isso, pastor? Procure uma igreja, procure uma associação de caridade onde você possa fazer o bem a alguém. A sua autoestima vai ser elevada, a sua identidade vai ser reconstruída. Procure fazer amizade com alguém que sobrou da sua família, das suas amizades, que ele não destruiu, porque ele não consegue destruir a todos. E aí se apegue com essas pessoas que possa te dar esperança. E aí você vai reconstruindo paulatinamente a sua vida, a sua saúde mental, a sua saúde emocional. E assim você vai se libertando. E não, uma dica importante, quando você estiver nessa fase, se sentir melhor, não entre num outro relacionamento, porque você ainda não está preparada, tá certo? Não está preparada. Então, aguarde. Vai demorar, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas quando você entrar no novo relacionamento, você vai entrar para ser feliz. Fora disso, não se atreva. Não se atreva para não sofrer. Você ainda não está preparada para fazer uma escolha decente. Então, verifique a sua reconstrução emocional, física, mental,
espiritual, intelectual, se cuide. Ninguém vai se cuidar por você melhor do que você, tá certo? Então, pense nisso, que é muito importante. Se o vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, então dê o seu like, se inscreva no nosso canal, maratone os nossos vídeos, que eu tenho muito vídeo falando sobre esses assuntos, e você vai crescer muito, tá bom? Fica com Deus, eu te espero no nosso próximo vídeo.